Simplificando o mercado cripto, eu poderia dizer que existem dois tipos de participantes: as sardinhas e as baleias. E geralmente as sardinhas são devoradas pelas baleias. Você pode estar sendo só mais uma sardinha no mar de baleias e nem percebeu isso ainda. Enquanto você compra no topo e vende no fundo, tem sempre alguém lucrando com seus erros. Meu nome é Thiago Carvalho e nesse vídeo eu vou te mostrar como parar de ser isca. Entenda o jogo. E para começar, você tem que entender que esse jogo é muito estratégico, usa muito fator psicológico e racional. E se você entra no jogo sem saber quem é o bobo do jogo, possivelmente ele será você, até porque você não conhece as regras. Mas a boa notícia é que você pode aprender essas regras. E nunca é tarde para aprender. Então, vamos lá? Parta do princípio que o mercado não é ONG. Ele tem oportunidade sim, mas ele não sai pagando. Eu poderia até dizer que o dinheiro muda de mãos. E eu vejo que em outros mercados as pessoas estudam, tentam entender o que está acontecendo, mas muita gente no mercado cripto entra sendo influenciado por alguém ou até mesmo por uma notícia e não sabe o que está acontecendo. E esse é um grande risco. E para começar, primeiro, entenda seu perfil. Isso é o básico. Você vai entrar no jogo, você teria que entender qual posição você vai jogar. É tipo um futebol. Se você vai ser goleiro ou atacante. Isso muda toda a estratégia, toda. E você não vai mudar de posição no meio do jogo. Isso não funciona. Se você fizer isso, é pedir para perder. Inicialmente, pensa em 3 grupos. Um conservador, um moderado e um agressivo. Tem algumas variações, mas imagina somente esses 3 agora. E o próximo passo, eu vou te falar sobre alguns pontos que vão te ajudar a saber em qual grupo você está. Primeiro ponto, tolerância a risco. Já sentiu um frio na barriga com algo que você investiu? Aguenta ver seu portfólio perder 30% em um dia sem sair vendendo tudo? Consegue dormir bem com isso? Se a resposta for sim para tudo isso, vamos seguir. Se for não, já se prepara para ir para o grupo dos conservadores. Segundo ponto, horizonte de investimento. Defina isso antes. Você pensa em algo a curto, médio ou longo prazo. Curto prazo, eu diria que meses no mercado cripto. Poucos meses. A médio prazo, 1-2 anos. E a longo prazo, no mínimo um ciclo, mais de 4 anos. Então defina isso antes. E pense, se você quer algo a curto prazo e o seu perfil é mais conservador, não faz muito sentido. Porque o curto prazo ele é sempre mais instável. Então, a longo prazo, se você pensa a longo prazo, também não adianta ficar olhando notícias e gráficos. Então, considere isso. Terceiro ponto, objetivo com os investimentos. Ele está ligado ao anterior, horizonte de investimentos, mas aqui nos objetivos você define se você quer ganhos rápidos, está pensando na aposentadoria, se você quer trabalhar com finanças descentralizadas, que é possível, para ter renda passiva. Eu vou explicar isso em outro vídeo. Ou também se você quer se proteger da inflação ou de uma moeda fraca ou algo do tipo. Mas aqui também é algo a ser definido. Você teria que pensar se você quer aposentadoria, eu acredito que seria algo mais conservador a longo prazo. Isso vai depender da sua idade, né? Mas se você já estiver próximo, eu acredito que você vai ter que pensar em ganhos rápidos. Mas se você pensa em ganhos rápidos, pense também na sua tolerância a risco, que não pode conflitar. Quarto ponto, conhecimento técnico. Você sabe diferenciar o que é uma Layer 1 e Layer 2? Sabe o que é um smart contract? Sabe fazer as transações, entende as transações, as redes? Faz a autocustódia? Se não, considere isso e aprenda, pois isso é muito importante, essa parte técnica. Aqui no canal tem alguns vídeos bem focados que vai te ajudar nisso e vai te ajudar a não errar. Vai evitar grandes problemas e esse conhecimento é necessário. Quinto ponto, a sua capacidade financeira. O que você vai fazer? Vai
investir uma pequena parte do seu salário, ou você tem um montante, um valor específico para isso? Porque tudo isso vai influenciar. Talvez se você vai investir uma pequena parte, você pode ter um risco maior. Ou se você tem um valor maior, pode considerar algo mais conservador, mas também vai depender dos outros pontos, do seu horizonte de investimento, se você quer algo a longo prazo e algo do tipo. Mas considere tudo isso, até mesmo o ponto anterior em relação a isso, pois se você tem um valor maior e não quer correr tanto risco, então você aumenta seu conhecimento. Pois se você tem um conhecimento maior, o risco vai diminuir. Eles são inversamente proporcionais. E o último ponto é o tempo para acompanhar o mercado. Você tem tempo para isso? Você vai ficar acompanhando gráficos? Vai querer entender cada momento do mercado? Se sim, bom, você consegue até ter um perfil um pouco mais arriscado, fazer rebalanceamento de carteira ou algo do tipo. Mas se não, está pensando a longo prazo e não vai acompanhar isso, também não seria um problema. Mas entenda se você vai ou não e considere isso também na equação. Bem, vimos que isso tudo é quase um autoconhecimento para que você consiga usar o seu perfil de forma estratégica. E sabendo disso, não adianta você seguir uma estratégia que não serve para o seu perfil. Então é como se fosse você vai correr uma maratona e tá vendo técnicas de um corredor de 100 metros. Não vai funcionar. É o atacante pegando a bola com as mãos. Então, entenda seu perfil, aceite e considere isso no jogo e não mude as regras no meio do jogo. Saber descartar o que não é para você é muito importante. E o timing também é muito importante. O momento de mercado, o momento que você entra no mercado. Talvez esteja no momento de alta e com a tendência de baixa e você não tem estratégia e não conhece seu perfil, isso é a combinação perfeita para dar errado. Mas se você tem tudo isso, entende do mercado e consegue esperar e ter frieza usando a estratégia, a sua jornada vai ser bem mais suave. Seja estratégico. O movimento é contra-intuitivo. É comprar na hora do medo, vender na hora da ganância. Você tem que estar preparado para alta, para baixa, para lateralização. Na baixa, considere comprar. Na alta, considere vender, dependendo da estratégia, lógico. Mas eu uso a seguinte estratégia. Se o ativo que eu for comprar, se ele cair para a metade, eu vou comprar mais ou vou me desesperar? Se eu for me desesperar, eu nem compro. Se eu for comprar mais, eu considero isso na estratégia antes de comprar. Então, até na hora da compra, você tem que ser estratégico. Na teoria é tudo muito simples, mas na prática o fator psicológico pesa. E se você não tiver estratégia e um planejamento, certamente vai vender errado, vai comprar errado. E as baleias vão estar lá, só esperando para te tirar do mercado. Então, considere tudo isso, seu perfil, sua estratégia, mantenha que as suas chances de sucesso vão ser bem maiores. E se você quer algo focado no seu objetivo, sem perder tempo com coisas que podem te tirar do caminho, saber qual estratégia usar, quais são as regras daquela estratégia, saber que tipo de carteira usar dependendo do seu perfil, ajuda na identificação do seu perfil, rebalanceamento de carteira e outras coisas, eu tenho uma boa notícia para você. Eu sou engenheiro de software e estou desenvolvendo uma aplicação que faz tudo isso de forma clara, direta e gratuita. Será um prazer orientar pessoas que queiram entrar no mercado de forma segura utilizando essa aplicação. E quem quiser mais detalhes pode entrar em contato comigo aqui pelas mensagens ou pelo link na descrição. Em relação ao conteúdo do vídeo, se tiver dúvidas ou sugestões, também pode escrever aqui que eu estou sempre disponível para responder. E se achar que esse conteúdo foi útil, deixa seu like e se inscreve para não perder mais dicas que virão em outros vídeos.